Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, e agora vamos fazê-lo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler os 7 primeiros versículos deste capítulo. Como os irmãos percebem, esta noite nós vamos interromper a sequência de Daniel. Sei que, por certo, os capítulos 11 e 12 estão sendo aguardados pelos irmãos, mas estamos numa noite festiva e no mês em que lembramos o nascimento de Jesus Cristo. Então vamos dar um tempo para Daniel, até mesmo porque toda a glória de Daniel olhava para o que nós vamos ver essa noite, para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O ápice da história de Daniel é exatamente a cruz do Calvário. E nós vamos olhar com os olhos para a manjedoura na perspectiva de Paulo. E assim nos diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Afirmei ainda há pouco que vamos pensar sobre o Natal. E você talvez possa dizer, mas como assim? Gálatas? Paulo falando sobre Natal? Paulo falando sobre aquilo que por vezes somos acostumados a olhar para dois dos evangelhos. Ou seja, quando pensamos sobre o Natal, quando pensamos sobre a questão do nascimento de Jesus Cristo, as nossas reflexões se detêm basicamente no anúncio que é feito a Maria, registrado no evangelho tanto de Mateus como de Lucas. Certamente as passagens de Mateus e de Lucas, que estamos acostumados a pensar quando falamos sobre o Natal, certamente esses dois evangelhos, a narrativa de Mateus e de Lucas, são importantíssimas e têm o seu lugar para contemplar o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que até mesmo o apóstolo Paulo reflete sobre a maravilha do nascimento de Jesus Cristo, e ele o faz exatamente no texto que lemos aos irmãos para pensar um pouco essa noite. E observe e volte o seu olhar para dois versos que eu quero considerar essa noite, o verso 4 e 5. Diz o apóstolo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então nós vamos olhar o Natal, vamos olhar para a manjedoura, vamos olhar para Jesus de Nazaré da perspectiva desse texto, ou seja, da perspectiva de Paulo. E quando nós voltamos nossos olhos para esse verso, ou esses dois versos, podemos observar aqui 6 coisas extraordinárias sobre o Natal de Jesus. E é exatamente sobre isso que nós queremos considerar, queremos meditar e sermos instruídos essa noite, sobre 6 coisas extraordinárias sobre o Natal de Jesus Cristo. O Natal de acordo à visão de Paulo, ou na perspectiva de Paulo, vamos enxergar a profundidade, a singularidade, o poder e a glória que está no nascimento de Jesus Cristo. Vamos mesmo assentados orar. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença, pedindo-Te que nos ilumines no entendimento da Tua palavra. Dê-nos clareza das palavras para que o Teu povo compreenda, de tal maneira que, ao meditar sobre a glória de Jesus Cristo, ou a glória do Senhor, fazendo-se como um de nós e morrendo a nossa morte para nos dar a Tua vida,
seja de certa forma o grande encorajamento para os nossos corações nesta noite que celebramos, que lembramos o nascimento do teu filho. Ajude-nos a enxergar dentro da perspectiva que Paulo enxergou o nascimento, e aqui ele usa palavras tão doces, tão inefáveis, palavras tão profundas que fala sobre o papel e a obra que o teu filho Jesus Cristo veio realizar nessa terra. Assim conduza-nos em entendimento e aplicação dessas verdades. Amém. Disse então que temos aqui 6 coisas extraordinárias que Paulo fala sobre o Natal de Jesus. Comece a anotar. A primeira delas, que o apóstolo Paulo coloca, é que Jesus Cristo é o Filho pelo qual todo o tempo havia esperado. É assim que Paulo começa no verso de número 4, dizendo: vindo, porém, a plenitude do tempo. As palavras de Paulo levam-nos a refletir sobre o momento da aparição de Cristo no mundo. E é muito precioso que Paulo usa no início do verso 4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Ou seja, o momento que Paulo diz aqui, o momento em que Cristo veio, é dito como um tempo no seu ponto final, no seu ponto máximo, uma ocasião única, e que não havia nenhuma outra na história. De fato, a história do nascimento já é contada desde Gênesis. Os irmãos lembram muito bem Gênesis 3,15. A promessa estava lá. Pois bem, quem seria a semente da mulher? Ou quem seria? Jesus. Que mulher seria? Não é dito quem seria. Quando seria? Também não é dito. Mas Paulo agora faz uma leitura de Gênesis. Paulo lê os profetas e diz: veio a plenitude do tempo. Ou seja, o tempo apropriado, o tempo adequado. Poderíamos dizer que veio com os seus pormenores em milésimos de segundo. Não havia um tempo melhor para Jesus Cristo vir ao mundo. Por isso Paulo diz que a manjedoura, ela veio no tempo certo e determinado por Deus. O que significa dizer que todo e cada detalhe que deveria ter acontecido estava no seu devido lugar. Claramente Paulo quer que nós percebamos que o momento do aparecimento histórico de Jesus Cristo, o Filho do Pai, foi algo acordado, estabelecido na Trindade desde toda a eternidade. O apóstolo Pedro acrescenta que o momento da chegada de Jesus era uma época dada pelos profetas do passado, que diligentemente investigaram. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12, e que foi revelada pelos profetas. Então Pedro diz que aquele tempo já estava determinado, cronometrado, e já era dito pelos profetas. Essas palavras então geram em nós a percepção de que o momento do nascimento de Jesus Cristo foi de acordo à determinação de Deus. E isso quando Deus fez? Desde toda a eternidade. E no dizer de Paulo, pelo muito sábio e santo conselho da própria vontade, uma vontade livre e imutável, Deus ordenou tudo o que acontece. Cristo não poderia ter nascido mais cedo nem mais tarde. Era a plenitude do tempo. E o tempo que Paulo coloca aí é um tempo completo e acabado, que não se permitia acrescentar nem tirar, mas na plenitude. Veio, por assim dizer, nos milésimos de segundo predeterminado por Deus. Isso Paulo chama de plenitude de tempo. Aí você diz: mas como entender isso? Eu quero então descer alguns pormenores sobre essa plenitude. Então, se Paulo diz que o nascimento de Cristo ocorreu na plenitude do tempo, como é esta plenitude? Como nós podemos resumir a plenitude? 4 características da plenitude do tempo e a característica histórica. Primeira delas, foi um tempo de preparação política quando Jesus Cristo veio. O Império Romano trouxera aquilo que depois ficou conhecido como a Pax Romana, ou Paz de Roma. Para o mundo então conhecido, e assim o mundo se uniu numa mudança ou numa união nunca visto antes. Então ele veio porque o tempo da preparação política, o mundo político foi perfeito quando Jesus Cristo veio. Mas há um outro aspecto que podemos entender o que Paulo chama aqui de plenitude. Também foi um tempo não só de preparação política, mas também foi um tempo de preparação econômica.
Os romanos haviam construído um bom sistema de transporte naquela ocasião, focado em 5 rodovias principais que saíam de Roma para um destino para o mundo antigo, e ali seria o meio pelo qual o evangelho seria estendido. Mas em terceiro lugar, foi um tempo de preparação cultural também. A língua grega se tornara um meio de comércio, a cultura e a filosofia, ou seja, a língua franca da ocasião era o grego, e assim era possível que o evangelho e a literatura do evangelho atingissem um público universal, assim como o inglês está para o mundo hoje, quase como uma língua universal, um contato universal, assim era o grego. E quando Paulo diz a plenitude, grave isto. E em quarto lugar, e finalmente, era o tempo também de preparação religiosa. A fome da alma individual das pessoas e social viera sobre o mundo naquela época. O paganismo já tinha fracassado, e até mesmo o judaísmo. E então, com o renascimento das esperanças messiânicas, caracterizava a grande parte do mundo. Havia uma experiência, havia uma expectativa da revelação messiânica, revelação essa proferida pelos profetas. Assim, a sua frase de Paulo, voltando ao texto, quando ele diz, veio a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo nos aponta para o fato de que politicamente, economicamente, culturalmente, religiosamente falando, a história estava no seu ápice. Estava no momento exato quando Jesus Cristo veio. O período chamado interbíblico vai mostrar muito isso. Não sei quantos aqui já passaram por ele, estão aprendendo aí na escola dominical, e verão a importância de tudo. Havia uma estrutura no mundo pronta para a vinda de Jesus Cristo, para que ele viesse no pleroma, que é o tempo de Deus. Não foi no cronos, de onde vem o termo cronômetro, que é um tempo após outro, mas um tempo perfeito, é o tempo de Deus. E diz o apóstolo Paulo que, com relação ao nascimento de Cristo, ele não foi um acidente de percurso, mas veio na plenitude dos tempos. Em particular, ele fala então da soberania, da providência de Deus em trazer Cristo. A história de Roma e de Jerusalém, que figuram tão proeminente no conto da história, ou no relato da história sobre a vinda de Jesus. Sim, não havia um dia melhor, não havia uma ocasião política melhor, não havia uma ocasião econômica, não havia uma ocasião cultural mais adequada do que quando Jesus Cristo veio. Daí então Paulo diz, quanto ao nascimento de Cristo, saiba, ele veio na plenitude dos tempos. Mas o segundo ponto que podemos observar de algo extraordinário em relação ao Natal de Jesus, Paulo continua dizendo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão, nascido de mulher, ou seja, em segundo lugar, as palavras do apóstolo Paulo aqui em Gálatas nos dizem que Jesus é o Filho nascido da mulher. É a expressão usada no verso de número 4, nascido de mulher. Não é dito que é mulher. É um fato curioso no texto bíblico. Com essas palavras, Paulo começa a refletir sobre a circunstância agora do nascimento propriamente dito. Ele diz, quanto ao tempo, não havia algo melhor, porque ele veio na plenitude. Mas agora ele vai falar de quem que ele veio. Jesus viria nascido de mulher. Então Paulo olha agora não para o tempo de Deus, mas a circunstância do nascimento, que ele nasceria de mulher. Ou seja, quando Paulo usa a palavra nascido de mulher, ele faz-nos refletir sobre a circunstância do nascimento que traz humilhação para o eterno Filho de Deus. Ele vai falar de que esse Deus se humilhou ao ponto de nascer de mulher. De acordo com as profecias de Gênesis capítulo 3, verso 15, Isaías 7, 14, o filho nasceria de uma mulher. Não é isso que é dito lá em Gênesis? Que haveria de nascer da semente da mulher. Ele era, portanto, e totalmente humano, bem como plenamente divino. Ele é o único Deus homem. O Filho de Deus foi enviado para ser um conosco em humanidade. Significa que ele baixou a este nível de nascer, de deixar ser concebido no ventre de mulher, que depois, segundo o relato bíblico, conhecemos a mulher, que foi Maria. Mas há algo mais
nessa expressão, quando Paulo usa que ele foi nascido de mulher. Veja o apóstolo, ele conhece a história do nascimento de Jesus Cristo. Naquele tempo era costume falar de nascer de um homem. Vale a pena ressaltar, um costume de que as genealogias da época testemunhavam era o homem. Mas aqui é o único que é dito na genealogia do povo de Israel, que é de mulher. A genealogia não é pelo homem, mas pela mulher. Só Jesus Cristo é dito isso. Ele nasceu de uma mulher. Isso é curioso. Nasceu de uma virgem, como predito pelo profeta Isaías, já no texto citado. Essa criança nasceu sem um homem. Ela nasceu de uma mulher, o Filho de Deus, o Pai. Ele é o Pai. No entanto, quando Paulo diz nascido de uma mulher, nos diz ainda mais sobre esta criança, que ele não apenas foi formado na mulher, mas foi formado de mulher. Isto é, ele nasceu de sua carne, ele nasceu de seu sangue, ele participou fielmente da natureza que todo homem, todo ser humano nasceu de carne e de osso. Irmãos, esta é a primeira vez que encontramos no relato bíblico esta expressão aqui do apóstolo Paulo, a circunstância do seu nascimento. E o apóstolo Paulo chama a nossa atenção e faz-nos refletir então sobre o auto-empobrecimento, o auto-esvaziamento, a auto-humilhação que Deus se submeteu ao nascer do ventre de mulher, nascido de mulher. Então o que vimos até aqui, que Jesus Cristo, ele é aquele a quem o tempo havia esperado, porque ele veio na plenitude, no tempo próprio. Mas Jesus Cristo também nasceu de mulher. Mas em terceiro lugar, a terceira afirmação de Paulo, quando ele diz aí, nascido de mulher sob a lei. Essa palavra sob a lei, somada à frase nascido de mulher, nos chama muito a nossa atenção. Refere uma outra circunstância, que era a marca do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, uma característica que novamente vai apontar para a sua humilhação. Não só nascido de mulher, mas nascido sob a lei. Vai juntando o quebra-cabeça e entender ao final a importância do que Paulo está dizendo. Ele nasce de mulher, mas Paulo diz também que ele nasce sob a lei, debaixo da lei, submetido pela própria lei. Ele não só se humilha nascendo de mulher, mas ele se humilha quando o maior legislador do universo, ele se submete à própria lei que ele próprio dera. Por isso que diz o apóstolo Paulo, nascido sob a lei, uma característica que aponta então o seu esvaziamento. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com a frase aqui, ele quer dizer que o Filho de Deus nasceu como um servo, ou seja, nascido como um judeu na época de Moisés. O Filho do Pai nasceu como servo. O Senhor da criação torna-se obediente, uma obediência perfeita, pessoal, permanente, tanto ativa como passiva, porque ele estava debaixo da lei. Ele tinha que obedecer todos os pormenores da lei, ou seja, desde a sua circuncisão ao 8º dia após o seu nascimento, até a sua celebração da Páscoa com os discípulos, um pouco antes da sua morte, todos os detalhes da vida de Jesus Cristo estavam sob a direção da lei. E é por isso que os irmãos vão compreender quando ele diz, não penseis que vim revogar a lei, mas vim cumprir. E Paulo diz, ele estava sob a lei, como filho de Abraão, o filho nascido de um servo, viveu ele como dentro da pedagogia da lei cerimonial. Por causa dele, os preceitos rituais se tornaram, no dizer da carta aos Hebreus, como sombras, que foram agora instituídos na pessoa de Jesus Cristo. O objetivo do cumprimento final era encontrado nele. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que isso tudo era apenas sombra, porque ele veio para cumprir, e cumpriu literalmente. E é por isso que Paulo diz que este filho de mulher também nasceu sob uma lei civil. Como servo do Senhor, ele estava sujeito a todos os preceitos da lei, bem como as recompensas e sanções dessa lei.
A lei exigia um homem justo, um homem que cumprisse os mandamentos do seu Deus e do seu Pai. O Filho diz, o apóstolo Paulo, aquele que nasceu de uma mulher, é exatamente esse homem também que vai nascer sob a lei, ou seja, obediente, e por isso que ele se tornou fiador do seu povo. Não é de se admirar que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versos 5 e 7, diz com relação a Jesus Cristo assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Na plenitude do tempo, nascido de mulher, nasce debaixo da lei. Que criança na manjedoura é esta? Ela não é apenas o filho, o qual o tempo já havia esperado. Ela não era apenas aquela criança que nasceu de mulher, mas ele também é o filho nascido sob a lei. Mas em quarto lugar, algo extraordinário que Paulo diz ainda nas suas expressões desses versos 4 e 5, é que ele nasceu com um propósito. E veja o que ele diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei. É isso que Paulo diz. Aqui o nosso foco muda das circunstâncias do seu nascimento para o propósito da sua vinda. As circunstâncias foram essas, mas agora ele passa para o propósito. Qual era o propósito, diz o apóstolo Paulo? Para resgatar os que estavam sob a lei. O que Paulo deixa claro é que ele estava sob a lei, não por necessidade intrínseca a ele. Ele não precisava da lei, ele era perfeito da lei. Mas Paulo diz: o foco dele ter nascido condicionado a obedecer a lei é por causa de mim e de você. Ele diz aí, é por causa ou para resgatar os que estavam sob a lei. Os nossos pecados nos colocam debaixo da lei de Deus, e nós estamos, por assim dizer, necessitados de resgate. E diz que ele se colocou debaixo da lei para resgatar os que estavam sob a lei. Veja então o foco da manjedoura é olhar para mim e para você, para resgatar. Paulo então tem à mente aqui o ato de salvar. Paulo tem à mente aqui o ato de redimir. Paulo tem à mente aqui o ato de libertar da escravidão, mediante um preço que seria pago. A história da redenção de Israel poderia fornecer um cenário muito interessante aqui. O preço pago, os irmãos devem lembrar bem, pela libertação da nação do Egito foi profundo. Depois das 9 pragas, tinha uma última praga, e ela é muito significativa, e a praga era a morte dos primogênitos. O preço da libertação do Egito foi morte. Observe todas as outras pragas, mas não tire o olhar da 10ª, porque nela ela tem um aspecto pedagógico, porque ela fala o preço da libertação do Egito era a morte dos primogênitos. Mas através de Moisés, Israel aprendeu sobre o substituto penal para os primogênitos, que era um animal. Ali já estava prefigurando Jesus Cristo. E assim, o texto sagrado do Antigo Testamento diz que Israel ofereceu o cordeiro pascal, porque via ali a redenção da escravidão do reino de Faraó para a liberdade do Senhor Deus. E quando Paulo diz que ele veio para resgatar os que estavam sobre a lei, todo o contexto de resgate você tem que colocar em sua mente aqui agora. Então o que Paulo quer dizer é que existe uma redenção maior do que aquela de Moisés. A redenção ali pela morte do primogênito que não se deu, porque Deus trouxe e proveu um sacrifício, apontava para Jesus Cristo. E Paulo diz que ele estava sob o regime da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Em outras palavras, é uma redenção maior do que a de Moisés. A libertação de Israel do Egito exemplificou o Evangelho. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio como o verdadeiro Israel, ele veio como o grande cordeiro pascal. Ele se derramou na morte pelo seu povo, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, e assim ele realizou o novo e verdadeiro êxodo da escravidão espiritual do reino do pecado, da morte em Satanás para o Filho do seu amor. Sim, tão grande era a redenção operada por Cristo, que diz o apóstolo Paulo, que ele trouxe benefício, mas trouxe benefício ao próprio Moisés, aos próprios judeus que ficaram no passado.
porque ele haveria de resgatar com a sua morte tanto aqueles que morreram na sua época, quanto o passado. Moisés estava contemplado aqui, libertado do pecado. Mas note ainda no versículo 5, Paulo descreve aqueles a quem o Filho redime. Ele diz que essas pessoas estavam sob o regime da lei, ou estavam sob a lei. Com isso, Paulo então descreve todos a quem o Filho veio redimir. E ele chega a descrever dizendo que todos estavam sob o regime da lei. O seu ponto aqui é alcançar aqueles que a lei obrigava a serem obedientes. E como não há justo, não há nenhum sequer, Paulo diz que ele veio para resgatar aqueles que estavam sob o regime da lei. O ponto de Paulo aqui na sua carta é exatamente esse: é falar de que aquilo que os pastores anunciaram no nascimento de Jesus Cristo se dá na morte e na ressurreição de Cristo. Ele veio falar das boas novas de grande alegria. Que quão grandes novas são essas? Porque ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Então observe que o próprio nascimento de Cristo já aponta para sacrifício. O próprio ato de falar do nascimento de Cristo aponta para a morte, aponta para sangue. É o único que nasceu com um fim em vista à morte. Nós nascemos para viver, Jesus nasceu para morrer. Isso estava claro na mente dele. Não foram poucas as ocasiões em que ele tinha que reorganizar a mente dos discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo. Aliás, pouco tempo antes, ele ainda tem discípulos que tentam impedi-lo de ir ao sacrifício, como o caso de Pedro. E Jesus que diz: Pedro, você não cogita das coisas de Deus, arreda-te, Satanás, você não entendeu ainda. Enfim, os discípulos não tinham entendido a boa nova de alegria que seria para todo o povo, vivendo com a nova, vivendo com Cristo. Eles não compreenderam. Mas Paulo agora ele reinterpreta e diz: sim, ele veio, o menino na manjedoura veio para resgatar os que estavam sob a lei. Você compreende que, olhando da perspectiva de Paulo, torna a manjedoura algo muito mais extraordinário. Quando olhamos para a manjedoura, olhamos um menininho, um animal, Maria, mas a manjedoura, o significado mais profundo Paulo apresenta aqui. Paulo está falando do Natal, Paulo está falando da realidade de Jesus Cristo. Mas prossigamos para o quinto aspecto. Paulo afirma que ele era o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, ele diz no final do verso 5: a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Veja a troca que Paulo usa nesse texto. Primeiro ele veio para resgatar, ele assume o lugar, ele cumpre a lei em seu lugar, e diz que ao cumprir a lei, aí tem um propósito: a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Ele troca, ele assume a tua culpa, ele paga o teu preço e te dá redenção. Ele estabelece uma nova relação sua com Deus. E Paulo chama essa relação aqui de aqueles que agora recebem a adoção de filho. Ou seja, todos nós perdemos a paternidade original. Quando Adão e Eva precipitaram em pecado, toda a raça humana foi excluída da presença de Deus. Por isso que a palavra, o próprio Deus diz que não há justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isso que a Bíblia vai falar muito de redenção. É por isso que a Bíblia vai falar agora de uma nova relação com Deus. Somos filhos adotivos. Somos duplamente filhos de Deus. Primeiramente por ter nos criado. Todos somos filhos de Deus. Mas muitos recebem o privilégio de serem filhos duplos de Deus. Não só pelo fato de ter criado, mas agora Deus é o nosso Deus por adoção. Ou fomos adotados, ou seja, perdemos a paternidade. Cristo foi no orfanato e pagou o preço para tirar os órfãos de lá. E é isso que Paulo diz. Ele diz que ele pagou o preço, cumpriu a lei em nosso lugar, para que nós que estamos escravizados pela lei, pudéssemos agora ser filhos segundo a adoção. Esse é outro propósito da manjedoura. É Deus levantar para si filhos como herdeiros. Como o apóstolo Paulo diz, ele veio a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, isto é, como herdeiros, com direitos, com privilégios. Que coisa extraordinária! De escravos, de dominados pela lei,
agora somos libertos, mais do que libertos, nós somos colocados numa nova relação com Deus, agora somos filhos, somos herdeiros de Deus. Então a manjedoura está falando disso, porque esse é o filho da mulher. Ele veio com essa finalidade de libertá-lo da escravidão e de colocá-lo numa nova relação. Para apreciar a realidade impressionante do que Paulo coloca aqui, de filhos e herdeiros, lembre-se de que Deus nos via antes da adoção, e isso Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, sem a graça da adoção, diz o apóstolo Paulo, nós éramos não filhos de Deus, mas filhos da desobediência. Está lá, Efésios 2, verso 2, filhos da desobediência. E Paulo continua dizendo, éramos por natureza filhos da ira. Você era um filho da desobediência, filho da ira de Deus, a ponto de que agora na adoção você não tem mais a ira de Deus, você não é mais alguém filho da desobediência, você é filho segundo a adoção. A manjedoura fala de adoção, a manjedoura fala de resgate dos rebeldes, a manjedoura fala de pagamento de culpa, de pecados, a manjedoura fala de cumprimento de lei, porque tudo isso era a imposição de Deus sobre nós. O Catecismo de Westminster capta bem o ensino de Paulo, lá na pergunta 74, diz lá que pela adoção somos ensinados que todos aqueles justificados pela fé são, diz lá, recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do seu Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, são feitos, resumirá o Catecismo, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em outras palavras, a pergunta do breve catecismo, ou do catecismo maior, ela fala da adoção como aquilo que Deus fez por nós, justificando-nos pela justiça de Cristo, dando-nos a herança que vem de Cristo, e dando-nos o direito e privilégio como de um filho legítimo. E Paulo diz que isso ele fez a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Que criança é esta da manjedoura então? Ele é o Filho de Deus, que se tornou servo de Deus, que veio na plenitude do tempo, aquele que nasceu sob o pecado, mas não pecou, para que pudéssemos tornar agora filhos pela adoção. Sim, ele é a criança que nasceu para nos fazer herdeiros do Pai. E finalmente, em sexto lugar, Paulo diz que ele foi enviado, diz o verso de número 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Sexto aspecto da manjedoura é que ele é um enviado do Pai. Essas palavras nos apontam então para a pré-existência. Ele não começa a partir de Maria, mas diz que ele vem. O que significa dizer que ele existia antes de ter sido enviado. Ele existia já como pessoa, uma pessoa inclusive distinta do Pai, e na relação com o Pai ele já era filho. É o filho que seria chamado Jesus, é o filho que seria exaltado como Senhor das nações. Ele era e continua sendo o unigênito do Pai. Ele foi e é da mesma substância com o Pai, com o Espírito. Em outras palavras, embora a sua preexistência seja a única afirmação que podemos deduzir desse texto, toda a Escritura está muito implícito essa verdade. A criança da manjedoura era o filho preexistente do Pai. Milagrosamente foi gerado a natureza humana preexistente com o Pai. Milagrosamente foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e milagrosamente foi preservado da corrupção do ventre de Maria. Uma pessoa com duas naturezas. O Criador de Maria condiciona a ficar dentro do ventre da criatura. Não há maior amor do que esse. Que coisa gloriosa é a manjedoura, quando olhado quem é o infante, quem é aquele que nasceu. De acordo com Paulo, então Jesus Cristo foi o enviado. O filho que veio foi comissionado pelo seu Pai. Hoje nós falamos muito da grande comissão, ide por todo mundo e pregai, é a grande comissão.
Mas aqui Paulo fala da maior comissão de todas. A maior comissão não é aquela que nós recebemos. A maior comissão foi aquela que ele fez. Ele foi comissionado do Pai. Por isso que Paulo diz que ele veio de Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou. Aqui está o comissionamento. Lembra que esse Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Quando Jesus Cristo fala isso, ele diz: eu tenho autoridade porque eu sou o primeiro comissionado. Eu vim do Pai. Ele sabe o que é comissão. Antes de comissionar a sua igreja, ele é o comissionado do Pai. E é por isso que Paulo diz que Deus enviou, Deus comissionou o seu Filho. As palavras do apóstolo Paulo refletem então uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em se tratando de sua vida, o Pai concordou em enviar o Filho, e o Filho concordou em ser enviado pelo Pai. Eu sei que esse assunto que está longe para nosso entendimento, mas na unidade de Deus, na triunidade de Deus, houve diálogo entre as pessoas da Trindade, e eles acordaram: você vai. E ele diz: eu vou. E ele veio. Tudo isso aconteceu onde vemos a história da terra. Na eternidade, a Trindade já confirmou como seria para que ele viesse na plenitude dos tempos. Ele deveria então, como comissionado, obedecer à vontade de seu Pai, e assim ele se tornaria herdeiro de todas as coisas, incluindo uma descendência incontável, que se tornaria co-herdeiros. Ele é o herdeiro de Deus, e as Escrituras dizem que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Que preciosidade desse menino do Calvário, desse menino da manjedoura. Ele é Jesus. Ele que, no dizer de Paulo vê com tantas nuances a pessoa de Jesus Cristo. De acordo com Paulo, para concluir, o bebê da manjedoura é o Deus com Deus. O bebê da manjedoura é o filho com o Pai, e se tornou permanentemente, tomou para si a natureza humana. Permanentemente. Ele que não tinha corpo, por ser espírito, e Deus é espírito, ele condicionou a assumir um corpo que é perene. E nós veremos Jesus em seu corpo. Creio que esse é um dos aspectos mais gloriosos da glória eterna. Não sei se você já pensou: vou para o céu, e chega no céu, quem eu vou ver? Deus. Mas como eu vou ver Deus? Em Jesus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, que coisa extraordinariamente de Deus. A vinda de Cristo foi uma providência não só para o tempo, o espaço e a história, mas a partir do tempo, do espaço, a história, ele tem uma forma como a nossa, um corpo que eu e você poderemos ver. E mais do que isso, veremos as marcas. As Escrituras dizem que nós vemos as marcas do Cordeiro, para que quando lá você chegar, nunca se esqueça da razão de você estar na glória, é aquela marca que perfurou o seu lado. Que extraordinária história é a do Natal. Ele que era primeiramente Deus, tomou sobre si agora a humanidade. Depois da encarnação, ele agora é e sempre será de duas naturezas, humana e divina. Que coisa extraordinária. Talvez você diga: como eu gostaria de ter visto Jesus, como eu gostaria de ter andado como os discípulos andaram, como eu gostaria de que naquela noite ver o menino Jesus. Sim, nós veremos como ele é, porque é eterna agora a sua natureza. Que criança é esta na manjedoura então? Ele é a criança que é o filho que foi enviado do Pai, o filho que agora e da agora em diante é e sempre será Deus homem. De acordo com o apóstolo Paulo, ele é o filho pelo qual todo o tempo havia esperado, conforme vimos. De acordo com o apóstolo Paulo, ele é o filho nascido de mulher. De acordo com o apóstolo Paulo, ele é o filho nascido da lei. E verdadeiramente essa criança não é apenas um bebê de festas de feriado do dia 25. Ele é e continua a ser o Filho eterno, o enviado do Pai, para nascer como aquela criança santa e cumprir
a maior comissão dada pelo céu, de nos redimir dos nossos pecados e de nos fazer herdeiros com Ele. Que a mensagem do Natal, você possa olhar na leitura que Paulo faz da manjedoura: este nascido de mulher, Ele é Jesus, Ele é o nosso Salvador. A Ele seja dada a glória, não só agora, mas a eternidade inteira. Que glorifiquemos Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.